apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, que foi uma carta que ele escreveu na sua prisão domiciliar, que é relatado lá em Atos, no capítulo 28. E uma dessas cartas, Paulo ele escreve à igreja de Filipos, e essa carta que é conhecida no meio teológico como a carta da alegria, no qual Paulo ele expressa a sua alegria e a sua gratidão pelo cuidado da igreja de Filipos para com a sua vida e para com o seu ministério. Que ele sabia exatamente que em toda e qualquer circunstância Deus seria com ele, que Deus estaria suprindo as suas necessidades, estaria o fortalecendo em cada momento. E mais adiante, neste mesmo capítulo 4, num dos versículos mais conhecidos, que muitas vezes vira até mensagem de para-choque de caminhão, que muitos ou adesivam no seu carro, né, o tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo ele dizia isso porque ele sabia que, apesar de passar por tantas adversidades, por tantas lutas, para que o evangelho fosse pregado, ele sabia ao certo de que a sua vida, a sua esperança, ele não precisava temer absolutamente nada, porque Deus é que estava no controle da sua vida e da sua história. E ele começa aqui a escrever, nesses 2 versículos que nós lemos, que nos ensina que nós não devemos nos preocupar com absolutamente nada. Isso é meio complicado hoje, no nosso dia a dia, porque estamos no meio de uma sociedade extremamente competitiva, nós temos nossos compromissos, nós temos tantas coisas para dar conta do recado. O mercado de trabalho nos diz que não basta nós sermos bons, nós temos que ser os melhores. E isso, de certa forma, infelizmente até permeia dentro das nossas igrejas, sorrateiramente. Nós muitas vezes ficamos pensando exaustivamente no que será o nosso dia de amanhã. O que iremos comer, o que beberemos, o que vestiremos, como será o nosso futuro, se os nossos planos que um dia traçamos para a nossa vida pessoal, eles vão se concretizar, ou se em algum momento da nossa caminhada nós vamos ter que fazer uma mudança de rota para que nós possamos adequar a nossa vida dentro das circunstâncias que nós vivemos. É claro que a palavra de Deus nos diz que nós podemos fazer planos, e devemos, sim. Mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a última palavra, ela vem do Senhor, mas mesmo assim, em nenhum momento nós devemos nos preocupar, porque nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós, e nós podemos enfrentar toda e qualquer situação a partir do momento que nós nos submetemos a Ele. É claro que é verdade que todos nós enfrentamos problemas diariamente. Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições neste mundo. Em nenhum momento a Bíblia diz que o Evangelho seria um mar de rosas. Em nenhum momento Jesus disse que venham a mim e os seus problemas acabaram. Como muitas vezes se dizia-se lá na Rede Globo, através do Cacete Planeta, que os seus problemas acabaram.
Não é assim. Muitas vezes os problemas até dobram. Sinceramente, muitas vezes os problemas eles dobram. Agora a grande diferença é que quando vamos tomar nossas decisões e tendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Mestre das nossas vidas, nós temos a diferença que nós temos o Criador do Universo ao nosso lado para tomarmos as nossas decisões e construirmos o nosso futuro na sua presença. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Jeremias, no capítulo 29, que diz que eu é que bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança na minha presença. Mas para isso realmente nós precisamos descansar no Senhor. Nós somos comparados na palavra de Deus, uma das comparações é que somos ovelhas. Nós poderíamos ter sido comparados com qualquer outro animal. Mas interessante que a palavra nos compara justamente com as ovelhas, que são animais dóceis, sua visão é limitada, que necessita constantemente do pastor ao lado. O detalhe é que a ovelha é o único animal, isso comprovado pela biologia, é o único animal que, se deitar com a barriga para cima, é o único animal que não consegue se virar sozinho. Até a tartaruga consegue. Ai, que triste. E se ela fica ainda com as patinhas muito tempo ao ar, infelizmente isso causa asfixia para a ovelha e ela morre. Tudo tem que estar muito bem, muito tranquilo para a ovelha. Seu campo de visão, se muito, 3 metros de distância. E espiritualmente falando, nós somos como ovelhas. Se não temos o nosso pastor ao lado, ai de nós. Muitas vezes nós desejamos nos conduzir segundo as nossas experiências, segundo o nosso intelecto, segundo as nossas tradições, segundo as tantas e tantas fontes de autoridade que colocamos ou impomos sobre as nossas vidas, consciente ou inconscientemente. Só que há um detalhe. Nós precisamos depositar as nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Porque é Ele que nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele deseja sim ser o pastor das nossas vidas. Mas muitas vezes, nas nossas atitudes, muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus. Não quero ser duro demais, mas a palavra de Deus diz lá em Tiago. Nós dizemos que cremos em Deus. Ótimo, porque os demônios também creem. Não basta dizermos que cremos em Deus. A nossa vida e o nosso relacionamento com Jesus Cristo devem ser a cada dia vivenciados e deixando que Ele seja o pastor das nossas vidas e nos conduzindo ao seu caminho.
para que nós possamos vencer toda e qualquer ansiedade e possamos experimentar uma vida de esperança na sua presença. E Paulo diz aqui mais: não andeis ansiosos, não se preocupem com nada. Olha o que Paulo diz, muito pelo contrário. Relacionem-se com Deus. Mais uma vez, não basta dizer que eu creio em Deus. É necessário que a cada dia haja um relacionamento com Jesus Cristo. Que diariamente nós descansemos nele e permitamos que ele esteja nos conduzindo. Muitas vezes eu fico me perguntando o seguinte: que se Jesus ele é o supremo pastor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, porque ele que nos criou, nos formou e nos escolheu para si antes da fundação do mundo. Então, porque muitas vezes nós queremos guiar a nossa vida segundo as nossas visões extremamente limitadas. Como diz aqui o irmão, aqui da Evelyn, o Cenoura, muitas vezes nós estamos dentro das igrejas e não oramos e não lemos a Bíblia. Acabamos sendo ateus praticantes. Vida de relacionamento com Deus, ela envolve a nossa vida de leitura da palavra e oração. E como nos diz aqui o apóstolo Paulo, que nós devemos tornar conhecidos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas ansiedades, mas tudo isso com ações de graça. Ou seja, meus amados, muitas vezes nós podemos então perguntar, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Sim, Ele sabe todas as coisas. Mas você como filho, aqueles que se colocam diante dele como filho, não é simplesmente ficar olhando para a cara do pai. Não. Relacionamento existe diálogo. Deus deseja que nós abramos o nosso coração diante dele, que nós estejamos expondo aquilo que nos aflige, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, os nossos anseios. Meus queridos, não há nenhum outro que seja o maior realizador de sonhos senão Deus. Agora, tenha certeza de uma coisa, se o seu sonho, se Deus tem algo muito maior do que tudo aquilo que você tenha pedido a Deus, pode ter certeza que Ele vai estar trabalhando em todas as circunstâncias para que você possa experimentar aquilo que Ele tem preparado para você. E que aí é muito maior, é muito melhor de tudo que você possa sonhar, do que você possa imaginar. Sonhe os propósitos de Deus. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. E não deixe que a ansiedade esteja bloqueando
o agir de Deus na sua vida, que esteja impedindo de cada dia você desenvolver a sua fé. Porque a partir do momento que em cada situação nós entregamos nas mãos de Deus toda a nossa vida, toda a nossa existência. Olha o que o versículo 7 diz, que a paz de Deus que ultrapassa todo o nosso entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente, a nossa vida. Se trazermos aqui um pouquinho ali do texto, na verdade aqui o texto foi escrito em grego, mas a ideia aqui do hebraico, já que Paulo era judeu, Paulo está dizendo que a paz, a plenitude de Deus, ela é suficiente, ela é mais do que abundante para nos sustentar, para que nós possamos vencer toda e qualquer ansiedade, porque Deus é que cuida de nós. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, como o mesmo apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8. Não será o perigo, o frio, a fome, a nudez, a espada, a distância, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, ninguém pode separar-nos do amor de Deus, ninguém pode separar, ninguém pode retirar o amor que Deus tem por você, o cuidado que Deus tem por você. Querido, então você não precisa ficar diante das situações arrancando os cabelos. Porque uma coisa é certa, a palavra de Deus nos mostra que Deus é fiel e que Deus, Ele é justo e Ele não nos dá um fardo ao qual nós não possamos suportar. Muito pelo contrário, Ele sempre nos dá o escape. Ele sempre nos mostra como nós devemos agir para que nós possamos alcançar a bênção diante dele, do que Ele tem preparado para nós. Isso que nos faz, essa mesma paz, que quebra toda a ansiedade e nos dá a esperança de estarmos com as nossas vidas, coração, mente e todo ser, diz aqui a minha versão, unidos com Jesus Cristo, o Messias. A palavra também nos mostra, abra sua Bíblia lá, palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Esse texto que nos fala sobre a ansiedade. Olha o que Jesus diz. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida de forma demasiada, com o que vão comer ou o que vão beber, nem com o seu corpo ou com o que vestirão. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, o seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor do que eles? E pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à sua vida?
E por que vocês ficam ansiosos pelo que vestir? Pensem nos lírios do campo, nos lírios silvestres, como eles crescem. Que eles não trabalham, nem tecem fios. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu de uma maneira tão bela como um destes lírios. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai, lançada no forno, então não vestirá muito mais a vocês? Quão pequena é a vossa fé? Portanto, não fiquem ansiosos se perguntando o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas, porque o seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, eu gosto muito desse versículo, entretanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui as suas preocupações suficientes. Por quê? Como falei no princípio, podemos fazer planos? Sim, nós podemos. Devemos? Sim, também, nós devemos. Mas, ao fazermos esses planos, enquanto nós o estamos fazendo, entrega na mão do Senhor. Como diz aqui o versículo 33, aqui está o grande segredo para nós termos uma vida cristã vitoriosa. Primeiro, busque o reino de Deus. Busque a Jesus. Que Ele seja o Senhor da tua vida. Não apenas o teu Salvador por conveniência. Mas seja o teu Senhor. Seja o teu mestre. E jamais tente fazer deste texto como se fosse uma operação aqui de multiplicação, né, que dizem que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas na vida cristã isso não dá certo. Porque muitas vezes nós queremos buscar primeiro as nossas coisas. Nos preocupamos com tudo aquilo que pode nos chegar às nossas mãos. E o reino de Deus depois já fica em segundo, terceiro plano nas nossas vidas. Não é assim. Uma das coisas que Deus me ensinou ao longo da caminhada com Deus é que da sua parte você apenas obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça a Ele. Que aquilo que Deus tem para você, quando você menos espera, permita a expressão, cai no seu colo. Cai nas suas mãos. E você pode, a cada momento, buscar, a cada momento, vivenciar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque é interessante nisso, porque Jesus ele conclama a que nós também nos
nos acheguemos a Ele. Mas sabe por quê? Veja lá Jeremias capítulo 31, a primeiro versículo de número 3. Abram aí. Jeremias 31, 3. Que diz: há muito que o Senhor nos apareceu dizendo que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Fato de nós pertencermos ao Senhor deve ser a lembrança de que Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso provedor. Porque nós não fizemos nada para que Ele nos amasse. Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Mas Ele não nos deixou de lado. Muito pelo contrário, com benignidade, com a minha bondade em ação, diz o Senhor, eu te atraí. Não para viver ansioso diariamente, mas sim para descansar nos planos que Ele tem para as nossas vidas. O apóstolo Pedro escreve lá no capítulo 5, versículo 7, que em tudo isso nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. É um cântico muito antigo, que ele não vai tocar não, mas que eu gosto bastante, que ele diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um, seria muito para ti. Porque é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E não temas, quando enfim tiveres que tomar a decisão, entrega tudo a mim e confia de todo o teu coração. É isso que Jesus deseja para cada um de nós, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele. E para fechar essa meditação, abra aí a sua Bíblia no salmo mais conhecido do mundo, Salmo 23. Você é ovelha, não é? Eu sou ovelha. O pastor é Ele. Diz aqui a minha versão que Ele, o Eterno, é o meu pastor e eu não preciso de nada. Ou mais, que Ele é o nosso pastor, Ele jamais nos falta. Só a presença dEle nas nossas vidas seria como se nos compararmos com um bebê quando está esperando a sua mãe. Não precisa em nada se preocupar. Quando tudo parece impossível, quando tudo parece não dar certo, olha, queridos, tudo que nós podemos saber é que nós podemos adorá-lo, derramar o nosso coração diante dele, reconhecer o seu senhorio, o seu pastoreio sobre as nossas vidas. Que isso é viver com esperança na presença dele. Porque ele me faz deitar em pastagens verdejantes
e leva-me para as águas tranquilas, restaura a minha alma e Ele me conduz para os caminhos certos, ainda que estreitos, mas os caminhos de retidão, por amor do seu nome. E um parênteses aqui é que Ele nos faça a cada dia que nós também nos sintamos, não tem outra palavra realmente, encantados de pertencer a Ele. E ainda mesmo que em muitos momentos nós atravessemos o vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele que está conosco, porque a sua palavra, a sua vara, o seu cajado, são para o nosso conforto, para a nossa disciplina e para a nossa segurança. E quando assim o fazemos, o que Ele faz? Nos prepara um banquete diante dos nossos adversários e nos traz para junto de si, unge a nossa cabeça com óleo. Queridos, nós não somos merecedores da unção do Senhor sobre nós. E ainda assim Ele nos traz para junto dEle, para nos confortar, nos ungir, lava os nossos pés, nos beija o nosso rosto, que era um costume nos tempos bíblicos, ao receber um hóspede em casa, e diz aqui, e o meu cálice transborda. Ou seja, quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, sabe o que Ele está dizendo aqui? Na minha presença você sempre é bem-vindo. Então você não precisa temer nada. Porque a bondade, o amor misericordioso e gracioso que não te concede aquilo que você merece. E é assim que Deus age conosco, por causa da sua misericórdia. Ah, graças a Deus. Porque Ele não tem agido conosco segundo aquilo que nós realmente merecemos, mas Ele age com compaixão para conosco, através da sua misericórdia. E da sua graça, Ele nos dá tudo aquilo que nós não merecemos e ainda nos fortalece, nos protege, nos sustenta, para que também a sua presença e as suas bênçãos nos acompanhem. Como diz, bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, para que eu retorne a viver na presença do Senhor. Sabe o que é isso? É retornar de onde nós viemos. A Bíblia diz que quando morremos, o nosso espírito ele volta para Deus, para estarmos eternamente na sua presença, para que vivamos eternamente diante dele. Essa é a grande esperança do crente em Jesus Cristo, e que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Eu convido você a